Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Apostila 4, certo? Estamos chegando no finalzinho dela já. Olha, abre aí na página 317 e vamos começar o módulo 30, que vai falar sobre um determinado grupo de vegetais. Então, flores e frutos, esse é o tema, né? Desse nosso módulo. Então, durante o período Cretáceo, certo? Há cerca de 127 milhões de anos, quando os dinossauros reinavam sobre a Terra, surgiu um novo tipo de planta, que viria a atingir grande sucesso evolutivo e constituir atualmente o mais diversificado grupo de vegetais do planeta. Então, olha só, os dinossauros ainda reinavam, e aí surgiu um novo grupo de plantas. Estavam surgindo quais plantas? Angiospermas, certo? Angiospermas. Plantas que têm o que como característica? Flores e frutos. E elas começavam a substituir algumas das grandes florestas de gimnospermas. Ambientes nunca antes ocupados também começaram a ser colonizados por essas plantas e por alguns animais. Então, importante, né? Vão aparecer novidades evolutivas agora que possibilitaram agora esses novos ambientes, certo? Então, vamos lá. Características das angiospermas. Possuem flores, certo? Primeiro grupo vegetal que tem flores. Como são só 4 grupos vegetais, é o único grupo vegetal que tem flor, certo? Lembra? Primeiro foi briófita, aquela planta pequenininha. Depois, pteridófita, que tem vasos condutores, plantas maiores, mas não tinha flor, também não tinha fruto, também não tinha semente, né? Aí surgiram quem? Gimnospermas. Pinhão, lembra? Semente, só que uma semente nua, né? Uma semente desprotegida. Agora não. As angiospermas têm flores, têm frutos. Duas novidades evolutivas que fizeram com que esses vegetais agora conquistassem novos ambientes. E aí são os vegetais que têm a maior diversidade, tá bom? Tamanho, cores, locais em que eles vivem, tá bom? Então, aqui uma pequena amostra, pequenina, até demais, tá? De angiospermas que nós conhecemos atualmente. Então, bem característica, né, do Brasil, aí a Vitória Régia, certo? Algodão, ok? Então, aqui uma pequenina amostra, né? Cacau, nós temos a jabuticaba, que é bem diferente, né? Uma frutinha que cresce no próprio caule da árvore, né? Então, essas são angiospermas, plantas que têm flores, plantas que têm frutos. E é claro, tem raiz, tem caule, tem folha, tem vasos condutores de seiva, então elas são plantas grandes, mas também tem pequenas, ok? Lembra, maior diversidade vegetal tá nesse grupo agora, certo? Agora vamos ver o quê? Como que se reproduz uma planta com flor, certo? Porque cada grupo vegetal a gente vem estudando o modo reprodutivo. Agora, apareceu a flor. Qual a diferença agora nesse ciclo? Então, olha só. Vamos pegar como exemplo as azaleias, tá bom? As azaleias, elas são flores que nós falamos que são hermafroditas. Lembra que é hermafrodita? Tem os dois sexos, né? Então, a flor também. A flor, ela é a estrutura reprodutiva. E ali ela tem as duas estruturas, a feminina e a masculina. Bom, a masculina produz o quê? O grão de pólen. A gente já viu isso em gimnosperma, isso não muda, certo? A parte masculina vai produzir o grão de pólen vai ter que fecundar a parte feminina, e a parte feminina tem o quê? O ovário, ok? Onde dentro do ovário vai ter o óvulo, e dentro do óvulo são produzidos os gametas femininos, ok? Então, pegou como exemplo a azaleia? Olha só, porque ela é a flor símbolo da cidade de São Paulo, mas ela tem origem asiática, né? E olha como que é uma flor. Tem pétalas, né, que normalmente são estruturas coloridas para chamar a atenção dos insetos, né, dos polinizadores. Mas olha só, a azaleia, ela tem uma estrutura que produz os grãos de pólen, então é o órgão masculino dessa flor, mas também tem o ovário, que é a parte feminina, e dentro
com o óvulo que vai dar origem à semente, certo? Então, olha só como que é uma flor, tá bom? Que tem os dois sexos. Pode ser que tenha um sexo só? Pode, tem flor assim, tá bom? Mas essa em especial tem os dois que fica mais fácil de estudar o ciclo, certo? Então, vamos ao ciclo. Olha só. Olha a flor, certo? Ela tá mostrando aí que tem a parte feminina, o óvulo, certo? E tem a parte masculina que vai produzir grãos de pólen. Então, quando os grãos de pólen são carregados até as partes femininas da flor, certo? Isso acontece através do processo chamado polinização, tá? Então, o que é polinização? Grãos de pólen que saem da parte masculina e são levados até a parte feminina da flor, certo? Aí ocorre a formação de uma estrutura chamada tubo polínico. Olha no desenho, é um tubinho azul, certo? E esse tubo polínico, ele permite, então, o encontro dos gametas masculino e feminino. E aí, quando o gameta masculino e feminino se encontram, ocorre o quê? Fecundação, certo? Fecundou, vai formar o quê? O embrião, certo? O processo que nós já vimos com outros vegetais, ok? Forma-se o embrião e esse embrião está onde? Dentro da semente. Lembra da função da semente? Semente protege o embrião e tem reserva nutritiva. Nada mudou até aqui, certo? Agora, essa semente, né, ela vai germinar e vai dar origem a uma planta adulta. E essa planta adulta vai produzir uma flor que vai começar todo o processo, certo? Então, ciclo de ciclo reprodutivo, né, de uma planta com flor, está mostrando que a flor é a estrutura que contém, ok, esses órgãos femininos e masculinos, certo? Vai ocorrer fecundação, vai formar semente, ok? Essa semente vai germinar, vai formar uma nova planta, ok? Agora, olha só, essa semente, ela não está desprotegida, ok? Segue no desenho. Depois da fecundação, essa semente agora, ela está protegida por um fruto. Isso não tinha até então em nenhum grupo vegetal. Essa é a grande novidade evolutiva. Semente protegida por um fruto, ok? Vamos ver quais as vantagens, né, disso. Opa, tem mais uma vantagem, a flor, que a flor é mais uma novidade evolutiva, né? Então, de olho na evolução conjunta de insetos e plantas. Então, as primeiras angiospermas, elas devem ter sido polinizadas pelo vento, igual as gimnospermas, certo? Só que com o passar do tempo, começou a se estabelecer uma relação muito curiosa entre os insetos. Que insetos? Besouro, borboleta, abelha, tá? Uma relação, então, entre esses insetos e as flores das angiospermas. Esses animais, ao entrarem em contato com várias flores em busca de alimento, eles acabam, né, ou acabavam também, transportando grãos de pólen, certo? Os grãos de pólen são muito nutritivos. Esses grãos de pólen ficavam presos em seu corpo de uma flor para outra. Assim, aumentavam as possibilidades de encontro entre os gametas masculinos e femininos das plantas, que ao produzirem mais frutos e mais sementes, claro, originavam mais plantas. Com o tempo, essa relação se estendeu também aos vertebrados. Quem? Morcegos, beija-flores, ok? Foram selecionadas as plantas que possuíam estruturas mais coloridas, cheirosas, além dos nectários, né? Que é isso? Aquelas partes da flor em que há néctar, que é aquela substância nutritiva, adocicada, e que atraíam maior número de animais polinizadores. Desse modo, as angiospermas se especializaram em atrair animais, assim como certos grupos de animais tornaram-se capazes de se alimentar do que as flores tinham a oferecer. Então, nós dizemos o quê? Que muitas angiospermas e muitos animais evoluíram em conjunto, né? Um foi colaborando com o outro, vendo que essa relação era boa, e aí eles coevoluíram, evoluíram juntos, ok? E aí, vamos ver então um pouco mais, né, sobre essas duas novidades evolutivas, que é flor e fruto. Então, tipos de flor. Nem todas as flores são iguais, né? Nós temos uma variedade muito boa. Então, tem
várias formas de classificar as flores, certo? Uma dessas maneiras é pelo sexo. A maioria das angiospermas apresenta os órgãos masculino e feminino na mesma flor. A gente já viu, né? Essa flor que é representante aí do estado de São Paulo, né? Que é a azaleia, ela é hermafrodita. Por quê? Porque ela tem os dois sexos, certo? Mas também tem flores que têm só os órgãos masculinos e tem aquelas que têm só os órgãos femininos. Então, tem essas estruturas em flores distintas, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. A tulipa, que também é uma flor hermafrodita, tá bom? A estrutura mais amareladinha que está no centro é a parte feminina e as que estão em volta, meio marronzinhas, são as masculinas, ok? Agora, na imagem B, você tem à esquerda flores femininas do mamoeiro, tá? E na direita a flor masculina do mamoeiro. Então são árvores distintas. Tem a árvore que tem apenas as flores femininas e a outra apenas com as flores masculinas, ok? Agora, outro tipo que a gente chama de inflorescência, tá? Eu destaquei aí, inflorescências. O que é isso? São flores que são encontradas agrupadas no mesmo ramo, tá? Olha só, girassol é uma inflorescência. Se você, quando tiver a oportunidade de ver um girassol de perto e olhar com atenção, você vai ver que ele é um agrupamento de flores. Ele não é uma flor só, tá? Você tem também margarida, você tem a imagem C, uma que tem bastante espinhos em volta, que é a coroa de Cristo. A gente encontra muito nas cercas, né? Em jardins tem bastante. E a D, que é a sibipiruna, tá? Então, são agrupamentos de flores em um mesmo ramo. A gente chama de inflorescência, ok? Agora, frutos. Quais são os tipos de fruto e como eles se dispersam, tá? Lembra, nas angiospermas, a semente está protegida pelo fruto, certo? O fruto, ele é originado a partir do ovário, ok? Que protege a semente, ajuda na sua dispersão. E essa dispersão pode ser feita pelo vento, pela água, mas também pode ser feita pelos animais, certo? Função do fruto: proteger a semente e ajudar na dispersão. E olha, o fruto foi uma das novidades evolutivas que permitiram às angiospermas se dispersarem por quase todo o planeta. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De tipos de fruto. Então, os frutos eles variam em forma e estrutura. A imagem A, você tem o fruto conhecido, né? Que é o trigo, ok? Eles se prendem aos pelos dos animais que levam para bem longe, tá bom? Você também tem do dente de leão, olha o B. Quem nunca assoprou uma estrutura dessa, né? E aí é um fruto. Se você reparar na estrutura que vai sendo levada pelo vento, a sementinha tá presa lá, uma estrutura pretinha, pequenininha, em cada raminho que o vento vai levando. Dente de leão, essa estrutura que todo mundo assopra, é um fruto que é levado pelo vento. E o vento leva o mais longe possível, né, para essa planta, essa semente germinar, dar origem a uma nova, né, plantinha em um lugar bem distante. Você tem aí o mamão, você conhece, o abacate, a goiaba, certo? São todos frutos. Por que são frutos? Porque são estruturas que protegem a semente. Alguns frutos têm uma semente, outros têm muitas sementes, mas de qualquer maneira, fruto é aquela estrutura que protege semente, ok? E lembra, a semente protege o embrião e tem nutrição. Então, olha quanta proteção para esse embrião agora, né? Agora, tipos de fruto, como assim? O fruto, ele é o resultado do desenvolvimento do tecido, que a gente fala do envoltório, que está em torno da semente, certo? Então, a semente está ali, tem uma estrutura que está protegendo essa semente, esse é o fruto. Agora, os frutos, eles podem ser classificados de acordo com a parte que protege as sementes. Vamos ver a classificação. Olha, existe um fruto que a gente chama de fruto carnoso, fruto seco e pseudofruto. Lembra que pseudo significa falso,
Então, falso fruto. Olha só, hein? O que é um fruto carnoso? É que quando o tecido que cresce em torno da semente, ele é suculento. Olha as frutas bem conhecidas: uva, tomate, goiaba, abóbora, mamão, melancia, muitas frutas conhecidíssimas, ok? Agora olha só, você pode estar achando um pouco estranha essa lista, né? Porque laranja, abóbora, mamão, melancia, você fala, opa, é tudo fruta, né? Mas eu tô falando de fruto. Cuidado, cuidado com isso, tá bom? Fruto é toda estrutura que protege a semente. Seja ela uma estrutura, né? Esse fruto, seja ele muito doce, para a gente chamar de fruta, ou não, como a azeitona. A azeitona não é doce. A gente não chama de fruta. A azeitona é uma fruta? Não, a gente não fala. Mas lembra que dentro da azeitona tem uma semente. Então, ela é um fruto, certo? Fruto é toda estrutura que protege semente, ok? Então, apenas algumas para você memorizar, certo? Fruto carnoso, que esse tecido que está em volta da semente, seja uma semente ou muitas sementes, ele é bem carnoso, ok? Então, um exemplo aí, o pêssego, melancia e a abóbora, ok? Agora, fruto seco. Você já começa a imaginar o que é qual a definição, né? Então, esse envoltório, ele é mais fibroso, mais seco. Então, soja, feijão, ervilha, nós temos alguns exemplos. E aqui eu coloquei para vocês. O primeiro desenho é a soja e embaixo feijão, certo? Pseudofruto, opa, quando são derivados de outras partes da flor, tá? Que não é o ovário, outra parte. Olha os pseudofrutos. Caju é um pseudofruto. Morango, abacaxi e olha a surpresa, maçã. E junto com a maçã a gente coloca a pera, tá bom? Mas aqui eu trouxe apenas o caju e a maçã para você ver, tá bom? A parte que nós comemos do caju, por exemplo, é o pseudofruto. Por quê? Porque a parte que é o fruto, que protege a semente, a gente não come, a gente só come a semente que fica dentro, que é o quê? A castanha de caju. A castanha de caju fica dentro do fruto verdadeiro, mas o fruto verdadeiro do caju não tem graça. O que é gostoso é essa outra parte, bem doce, certo? Mas ela é originada aí da base da flor. E a mesma coisa com a maçã. A parte que nós comemos da maçã, ela é originária aí do receptáculo, de uma estrutura da flor. E o fruto é aquela parte que normalmente a gente tira, porque é muito durinho, que fica em volta da semente. A gente corta, tira aquele meio, porque é meio fibroso. Aquilo é o fruto. E o que fica em volta é o pseudofruto, e ele sim é o comestível, certo? Então, tipos de frutos que vocês conhecem e precisa saber dessa classificação, tá bom? Então, fruto carnoso, fruto seco e pseudofruto, ok? Essas informações e outras, claro, que a gente já viu, vocês vão usar para resolver as tarefas que seguem agora, tá bom? Então, na página 320, primeira atividade, página 324, os testes e a tarefa de casa para finalizar, tá bom? Então, depois, na aula online, eu vou fazer as correções com vocês, ok? Até lá, pessoal!